dia a todos. Meu nome é William, como falaram, sou analista de redes do POP-RS, mais especificamente no trabalho com Metropoa. Só para passar para o Demi, a Penta ainda está no ar, então muita gente ainda usa, inclusive, para testar a internet. Se a Penta está fora do ar, a internet não está funcionando. Então, a minha apresentação é sobre o projeto que a gente fez recentemente, então, que a gente passou a rede Metropoa de L2 para MPLS. Então, para quem não conhece a iniciativa, né, da rede Comep, são redes, é uma iniciativa da RNP que tem como objetivo de criar redes de alta velocidade, né, nas regiões metropolitanas. E o Metropoa, então, é a nossa rede de Porto Alegre, que é um consórcio de várias instituições que se juntaram para criar essa rede de alta velocidade. As metas originais do projeto, então, eram o aumento ilimitado de banda. Então, o que limita a banda do projeto, que chega até os clientes, é a interface que está no anel. Então, não tem nenhum shape, alguma coisa assim, então é realmente uma rede de alta velocidade. Na época que foi construída, o custo do Mega ainda era muito caro, então foi um divisor de águas também para várias instituições. Novas funcionalidades podiam ser implementadas em cima dessa rede, então também. E a flexibilidade, porque como conseguiam conversar, as universidades já conversavam com a gente, de um jeito mais próximo, então foi interessante essa iniciativa. Eu coloquei Metropoa implementar em 2010, porque já a Metropoa não nasceu em si em 2010. Antes disso, inclusive a professora Eliane, junto com a URGS, a Unicinos e outras instituições, PUC, já tinha uma rede em cima da extinta CRT, que usava ATM, então foi a primeira versão do Metropoa, né? Então eu vou chamar essa rede aqui de Metropoa 2010, que foi a iniciativa de 2010. Então, nessa época, foi lançada então a fibra própria com a ajuda da RNP. Possuía um equipamento Core modular de grande capacidade, um equipamento muito bom. Equipamentos de clientes com fonte redundante, então também equipamentos muito bons, e a capacidade de anel de 1 gigabit por segundo. Capacidade de anel, a gente tinha várias fibras, então são vários anéis, né? Então não são todos os clientes no mesmo anel. É uma fibra de 72, então tinha bastante coisa. Então mais ou menos esse aqui é o desenho, aqui mostrando o core do POP, né, em si, que o core do POP atende outras coisas, como a rede Che, que é a rede que vai para o interior, interliga as outras universidades e essas coisas. Então, esse core aqui, ele conectava o core do Metropoa, que até hoje está funcionando, a gente quer desligar esse ano, né, em comemoração. Esse core, ele atendia os clientes em anel. Então, saía de um lado, atendia um cliente, esse cliente atendia o outro e assim por diante. Então, o que se usou na época para fazer essa rede? Foi utilizado o Rapid Spanning Tree, por causa que era uma rede anel, então a gente precisava usar um protocolo para não causar loop. Então, na época, foi usado isso. O QNQ foi bastante usado para interconectar filiais, né? Um exemplo é a URGS, que possui vários campos, então o QNQ servia para transportar até lá. O BGP, então, era do core do POP até o core do Metropoa. Então, IPv4 e IPv6 sempre foi fomentado bastante IPv6, então todo mundo que se conectava no Metropoa ganhava seu bloco e Uber todo, então sempre ficava no pé do pessoal, tem que usar, tem que usar, tem que usar. Mas, então, sempre, desde que possível, era usado IPv6. Então, e rotas estáticas
para fazer a delegação de blocos e essas coisas. Uma rede que durou muito tempo, muito confiável. Se tu fala com qualquer um dos clientes, pode ver que poucos, assim, eu acho que nenhum vai dizer que não é uma rede confiável. Só que chegou 2018, né, e a rede precisava mudar. Os motivos: o equipamento de core não tinha mais suporte, nem pagando, ninguém queria mais dar suporte para ele. Então, vai ter que mudar. O core ele possuía 2 supervisoras, né? Mas vocês sabem, quando estraga uma, geralmente estraga outra, ou ninguém se arrisca a ficar só com uma, né? Então, a URGS também, ela tem um equipamento igual, né? Mas também estava em processo de desligamento. Então, a gente tinha um backup e não tinha ao mesmo tempo, né? Porque eles não iam tirar uma controladora para dar para a gente também e ficar sem. Então, os equipamentos clientes também, que nem eu falei, eram equipamentos ótimos, são ótimos para a maioria de institutos federais ainda, para várias coisas. É perfeito, né? Equipamentos... Eu não vou citar marcas, assim, mas é um equipamento muito, muito robusto ainda hoje. A gente tinha equipamentos de reserva, mas é aquela coisa, a gente já teve incêndios e coisas em clientes que precisa de reserva, daí o outro cliente estraga e a gente tinha poucos, então também não dava para ficar com esses equipamentos. Interfaces CFP a gente tinha bastante, porque o valor também não era muito alto, só que apareceu uma coisa diferente, novas demandas de clientes, né? Então, isso já nos puxou também para mudar esses equipamentos. Então, o Metropol 2019, o início, que foi ainda em 2018. Em 2018, a RNP conseguiu fechar, ela sempre fecha contratos com empresas, com fabricantes, né, visando trocar equipamentos deles e essas coisas. Sempre faz todos os testes, essas coisas. Então, a gente tinha uma lista de equipamentos que eram passíveis de compra. Então, isso já nos deixou muito felizes, assim, porque se passou no crivo da RNP, então vai nos atender, com certeza. Então, a gente fez uma RFP, né, uma Request for Proposal, e a gente teve a resposta da possibilidade de comprar pelo consórcio. Então, o melhor de tudo, os preços eram muito acessíveis, muito mesmo, assim. Então, a gente ficou mais ou menos que nem no GIF ali, né? Pulando até cair de alegria. Então, começou que a gente precisava projetar a rede a partir de agora. E apareceram os nossos primeiros questionamentos. Qual a banda, né, que a gente iria usar agora nesse novo projeto? Que fez aparecer uma nova pergunta. Qual a necessidade dos clientes, né? Já haviam clientes que 1 gigabit por segundo já não era mais suficiente. Então, a gente já partia que 1 giga estava descartado. Quais as bandas que os equipamentos da lista suportam? Isso é muito importante frisar, porque, geralmente, quando se faz um projeto, tu faz o projeto e depois tu vai buscar os equipamentos que te atendem. Aqui a gente tinha uma lista de equipamentos e disso a gente tinha que fazer o melhor. Então, a gente foi ver isso. E também qual a previsão da próxima atualização. Como vocês viram, a gente fez em 2010 e 2018 foi a possibilidade de atualizar. Quem trabalha nessa parte pública vê que, às vezes, tem alguns empecilhos. Então, a solução disso, a gente, dependendo da necessidade, o anel subiria para bandas de 10, 40 e 100 GB. Né? Para economizar alguns reais, a gente realocou alguns clientes, que a gente tinha clientes que faziam um anel com só eles no mesmo anel.
Então, a gente passou esse cliente para compartilhar anéis. Então, como você sabe, interfaces de longa geralmente custam bem mais do que interfaces de LR, vamos dizer, de 10 km. Então, a gente fez essa mudança. Outra coisa que me pedem ali é o de 40 GB. Por que 40 GB? O 40 GB vai ser a expansão que a gente tem programado para o ano que vem, que a gente fez um swap de fibra em Porto Alegre pelo Vale dos Sinos. Então, 10 GB para o Vale dos Sinos não era suficiente. Então, a gente optou por 40 GB, só que os equipamentos já suportam 100 GB. Então, no momento que precisar subir, não sei, daqui 1, 2, 3, 5 anos, a gente já tem equipamento que suporta 10 GB. A gente gastou menos hoje como todo projeto, a gente também tem o dinheiro, né, que a gente tem que calcular. Então, apareceu lá na lista o primeiro problema que a gente teve. O primeiro desafio, no caso. A gente não conseguiria atender os clientes de 10 gigabit por segundo diretamente no novo equipamento de Core. O novo equipamento de Core era muito robusto, mas só possuía QSFP 28 de 40 a 100 GB. Então, a gente já teve que mudar nossa ideia. O segundo desafio da lista lá, a gente não havia switches com cage SFP Plus suficientes. Tinha switches que tinham um SFP de 4 entradas 10 GB, então não nos interessava, a gente precisava muito mais que isso. Então, a gente teve que se adaptar. A solução, então, a gente mudou o desenho da rede para colocar um router que estava na lista com 8 SFPs de 10 GB e 4 de 100, realizando essa função. Então, mais ou menos, a rede ficou assim. Aqui em cima continua o core do POP, né? Esses equipamentos são o novo core. Então, esses equipamentos abaixo ficaram com essa função de ligar as redes de 10 GB. Aqui eu exemplifiquei somente com uma rede, mas a gente tem com um anel, né? Mas a gente tem uns 8 anéis abaixo disso daqui. Então, com esse equipamento aqui, a gente conseguia atender isso. Depois eu vou falar mais sobre esse desenho. Apareceu também um novo questionamento, né? O core do POP, por ser um equipamento mais antigo, ele só tinha interfaces 10 GB, né? Então, o que a gente ia fazer para conectar o core novo de 100 no core de 10? Então, foi necessário comprar cabos breakout e transformar, por enquanto, que a gente não tem um core melhor, né, em interface de 40 GB em 4 de 10. É uma solução bem legal e funciona super bem. Então, a gente partiu para a parte física, estava resolvida, né, das conexões, então a gente partiu para projetar a rede e as configurações. Então, a gente levantou qual os serviços que a gente está rodando na rede. A gente oferta conexão à internet, né, através da RNP, conexão privada L2, a gente transporta um cliente de um lado para o outro, replicação de data center, campos em locais diferentes, então eles nos pediam. Para os nossos clientes, a gente leva até o X, porque, para quem não sabe, a gente está lá na URGS, onde que fica o XRS, então a gente tem um Pix lá, a gente trazia os clientes até lá. E conexão privada RNP Brasil, então os clientes que estão no Metropol podem conectar com qualquer pessoa que está em si no Brasil. Então, esses foram os protocolos existem outros, a gente falou com os fabricantes e tal, mas esses protocolos seriam os que que funcionariam em todos os equipamentos que a gente tinha, né? Então, por que o SPF a gente escolheu em detrimento dos outros?
é aberto, a equipe tem um grande conhecimento, inclusive a gente dá cursos pela ESR, então a gente tinha bastante conhecimento, ampla utilização por provedores que fazem a mesma coisa que a gente e tem uma convergência rápida. Então, o nosso core, que depois eu vou trazer o desenho de novo, ele ficou na área 0, então em cada anel a gente colocou numa área diferente, porque uma oscilação nos anéis não poderiam, ficam ali restringidos ao seu anel. Então a gente achou uma boa prática fazer isso daí. Por que o MPLS? Então, aberto, todos os equipamentos suportavam, né? É flexível e expandiam nossas possibilidades. O LDP foi uma escolha assim. Hoje foi mais assim porque a gente não necessita engenharia de tráfego nem nada hoje. Então seria mais fácil configurar, seria aberto, muita documentação. Então a gente acabou por escolhendo ele. Futuro, talvez a gente passe, RSVP, essas coisas, mas no momento a gente tinha mais preocupação em mudar a rede do que essas outras coisas. O L2 Circuit, então, fácil configuração, ampla utilização e interoperável, né? Então, caixas diferentes fabricantes vão acabar funcionando. O VPLS a gente acabou de ter que ir usando também porque foi solicitação dos clientes, de abrir em vários locais o mesmo circuito. Então, a gente não queria, mas acabou usando, então, por necessidade. Então, o BGP também a gente usou. O BGP, no nosso caso, ele não está sinalizando nada de túneis, essas coisas. A gente faz tudo com o LDP. Mas, no caso, o BGP ele ficou aqui com praticamente como um serviço, entregando internet, né? Futuro, a gente já está preparado para usar para outras tecnologias, né? Então, aqui... E a gente botou lá no core, rodando ele como um route reflector por causa da quantidade de clientes que a gente tinha embaixo. Então, como é que ficou? Esse core aqui, ele está usando o route reflector, BGP, OSPF, MPLS. Esses aqui no meio, eles só rodam OSPF e MPLS, né? E LDP, no caso, também. Então, como podem ver, a gente fez como se fosse um BGP FreeCore, né? Nos atendeu super bem. Cada cliente está conectado, então, por BGP com cada route reflector, que dá uma redundância muito boa, né? E várias opções aqui, a gente consegue migrar essa rede. No futuro, eu acho que migraremos de data center, se tudo der certo, né? Então, a gente pode desligar metade da rede, levar para lá e depois subir metade da rede, que funciona tranquilamente. Então, a primeira etapa do projeto de migração. A gente conseguiu simular parte da rede no IVE. O IVE-NG, eu acho que a maioria aqui usa para fazer simulações e testes e coisas. Foi muito interessante, a gente conseguiu criar filtros, conseguiu fazer testes de várias coisas. Parte da rede, porque um dos equipamentos que a gente usou na rede ainda não é possível virtualizar lá. Então, a segunda etapa, a gente fez o laboratório físico. Montamos, então, nosso core novo, conectamos ele no core do POP-RS, e a gente, antes de qualquer entrega de cliente, a gente fazia todo o teste de navegação, convergência, tempo de resposta ali, e foi muito bom, porque na hora de migrar o cliente, a gente tinha a completa certeza que iria funcionar. Então, a terceira etapa, e bem complicada, é a implementação. Uma coisa bem difícil,
agendar com os clientes melhores horários. Como um depende do outro no anel, achar esse denominador comum é muito complicado. Então, várias vezes, a gente tinha que dar a data e dizer, ó, nessa data a gente vai mudar. Então, isso é bem complicado, mas conseguimos. Eles entenderam que era para uma coisa melhor, então acabaram aceitando. Nós já preparamos o nosso pedido para a conexão interna de todos os clientes serem de 10 GB, mas nem todos, no tempo da nossa compra e importação, conseguiram trocar. Então, a gente tinha que ligar e verificar, tu tem conexão 10 GB? Ah, não tenho ainda. Então, a gente tinha que passar ainda para cobre, para 1 GB e adaptar por enquanto. Mas já está preparado para subir para 10 GB também. E também designar o pessoal, né? Porque é uma migração, geralmente a gente tinha 3 ou 4 clientes por anel, então a gente tinha que ter... não dá para abandonar no outro dia o POP, né? Inclusive, várias brigas com o RH por causa disso, né? É complicado na nossa área, né? Várias madrugadas e noites. Então, uma parte interessante, então, os problemas que nós encontramos. O primeiro problema que a gente encontrou, ainda na fase de teste, isso, quando a gente foi implementar, já estava tudo resolvido. Mas, assim, o equipamento, o switch do cliente, quando ele encaminhava um pacote para a internet, ele chegava no P da rede ali, que não rodava BGP, e o P descartava o pacote. Até quero agradecer o pescador lá do POP Santa Catarina, que nos ajudou nessa questão. Tudo tinha funcionado nos nossos outros testes em laboratório, né? Só que esse equipamento, o cliente... estava acontecendo isso, porque a gente não tinha conseguido testar. Então, o que era? Um comando que tinha que fazer para forçar o equipamento a encaminhar pacotes via MPLS. Era um comando, ele tinha configurado a MPLS, tudo certinho, como comando figurino, só que ele não encaminhava pacotes como MPLS. Então, ele chegava no roteador P, quando o pacote era destinado à internet, o roteador não sabia para onde mandar e simplesmente descartava o pacote. Então, foi um problema assim que a gente perdeu algum tempo para solucionar, né? E é um comando que não aparecia em nenhuma... Tu olhava lá, como configurar tal coisa. Esse comando não aparecia, nem na documentação da própria fabricante. Então, isso é uma coisa bem séria, assim, que eu acredito que deveria ter lá, né? Ou vem embarcado no momento que tu habilita a MPLS, eu acho que tu já quer encaminhar via MPLS, então tinha que funcionar. O segundo, aconteceu a mesma coisa com o IPv6, mas não tinha o comando para IPv6. Então a gente falou com a fabricante e a fabricante disse, a gente não faz isso. Não encaminha pacotes IPv6 via MPLS, não faz o LDP, né, o LSP via IPv6. Então, a gente tinha uma fabricante que fazia e uma que não. Então, a gente teve que usar como solução ainda o 6PE, né, para encapsular dentro de V4 até o core e o core encaminhar. Então, depois, pesquisando, vi que a própria fabricante, ela escreveu, ajudou a escrever a RFC de LDP para IPv6. Então, para fazer essa coisa. Então, eles ajudaram a escrever, só esqueceram de implementar. Então, e como a gente fez a rede totalmente na dual stack, eu já esperava que a gente usasse, na verdade, um 4PE, né? A nossa rede totalmente IPv6, ou usar o IPv4 como legado. Então, é uma coisa que as fabricantes também, né, acredito que tem que se ligar nisso, né? Hoje, IPv6 não funcionar nessas coisas é inacreditável.
Então, o terceiro, que é uma coisa só de configuração mesmo, a gente tinha que transportar um cliente até o RSX, né? O túnel subiu, tudo pingava, tudo certinho, só que não recebia as rotas do BGP. Então, era só a questão do MTU do túnel que a gente tinha que aumentar por padrão, fechou em 1.500, só que isso acontece, é daquelas coisas que acontece assim, tu não sabe por quê, e depois, pesquisando, a gente achou isso, mudou rápido e funcionou. Então, apenas alguns dados, né? A gente conseguiu migrar 29 equipamentos em 1 mês e meio. Né? O downtime médio de cada cliente ficou em torno de 5 minutos. Muito também aconteceu, por causa, tem que mudar IP, tem que fazer vários testes, alguma coisa, rotas, então isso dava um tempo a mais. Mas foi bem tranquilo, assim, tirando esses erros. Tá me sobrando ainda 14 minutos ali, que me deram 40 minutos, achei bastante, né? Mas fica aberto para perguntas, então. Antes, queria também agradecer a toda a equipe do POP, que se empenhou e trabalhou noites, dias. Quase ficamos loucos, mas deu tudo certo e está migrado e funcionando muito bem. Então, era isso. Obrigado a atenção de todos. Perguntas para o William. A gente tem ainda 3 minutos. Ele conseguiu fazer com que a gente voltasse a estar on 40 time minutos foi bastante, foi bem generoso. Júlio. Não, só um comentário, William, aqui, em relação a esses problemas com o IPv6. Na preparação do IX Fórum, um dos temas aí que a gente tentou explorar com os fabricantes de equipamentos de rede foi assim, tipo, quando que a gente vai poder montar uma rede só usando IPv6? Ou seja, todas as loopbacks, tudo com IPv6 sem IPv4. Ninguém, por enquanto, se atreveu a 2019. falar a respeito. Não, obrigado. 2 perguntas. Uhum. A primeira é... desculpa. Muito obrigado. Eu sou o Douglas. 2 perguntas para ti. A primeira é com relação a... Talvez você não vai ficar confortável para responder, mas qual é o fabricante que vocês estão utilizando? E a segunda é se passou pela cabeça utilizar ou não o VXLAN. Eu acho que a gente fala depois sobre o fabricante lá, não quero queimar ninguém, né? Porque o fabricante, inclusive, ele não suportava o V6, mas ele foi atencioso, pelo menos, conversei com os engenheiros lá e eles disseram, a gente não tem. Daí foi até engraçado que eu disse, você não tem? A concorrente de vocês tem? Daí eles, a gente vai ter que olhar então, não sei o quê. Mas não deram data de nada e essas coisas. A gente cogitou usar outros protocolos, mas que nem eu disse no começo, a gente tinha uma lista de equipamentos e a gente tinha que usar essa lista. Então, a gente usou da melhor forma possível, que atendia todo mundo e tinham equipamentos que não tinham essa feature. Então, a gente até queria usar o que tem de mais novo, Segment Routing, VXLAN, qualquer coisa assim, porque realmente era uma rede nova, então a gente poderia usar em fazer isso daí. Né? Ok, obrigado. Tá bom. Pergunta do Ellison Tomé. Ele pergunta qual o comando executado nesse problema do switch e quais as caixas envolvidas. O que eu posso dizer? Assim? Eu não queria citar nomes, não sei se dá para entrar em contato com ele depois via e-mail, alguma coisa para a gente passar isso daí. É que eu não queria mesmo citar nomes assim, não vem ao caso, eu acredito. Não? É só isso mesmo. Vamos dar uma salva de palmas para o William. William, muito obrigado. Obrigado.